Olha, eu estava ouvindo a matéria e estava pensando, a grande questão é, por que se nós hoje somos muito mais escolarizadas, nós temos as estatísticas que quanto mais alto o nível de escolaridade que a mulher atingiu, e foi às vezes um esforço gigantesco daquela família para ela chegar lá, o salário dela não é compatível com aquele aumento de escolaridade. Quer dizer, a mulher que estudou mais, que tem um mestrado, que tem um doutorado, ela não tem uma diferenciação muito melhor ou nem igual ao homem. Ela ganha menos, muito menos. No mesmo posto de trabalho? Mas ela ganhou, a diferença entre ela e o homem, com alta escolaridade, é muito maior do que nas profissões onde é necessário menos escolaridade. Então, isso é um desafio muito grande para nós, porque o investimento é feito para você progredir, poder ganhar igual e tal. Então, hoje, por exemplo, hoje de manhã eu estava numa reunião com comerciárias, né? E ela estava falando, a grande questão hoje da mulher trabalhadora é a briga pelo salário. Eu acho que isso ainda é fundamental, porque se você exerce a mesma função, você tem que ganhar igual. Mas tem coisas que são muito importantes, outras, além do salário, que é fundamental também, porque é quem põe a comida na mesa, que é a própria cultura machista que ainda envolve tudo isso, né? Na política, na violência doméstica, na sutileza. A gente estava conversando aqui um pouquinho, cada uma já contou um caso. Um pouquinho, não, muitinho, né? Porque mulher não conversa um pouquinho. Não. Que tem um caminho muito longo ainda para ser percorrido. Agora, é igual como era na época da minha avó? Claro que não, graças a Deus, que a gente já galgou o que galgou. Agora, o preconceito é muito ainda é grande. Tentam te desqualificar o tempo todo. Eu lembro logo que eu fui eleita prefeita, não era uma disputa fácil, é uma cidade como São Paulo. Aí, teve a cidade era um caos e eu queria conversar com as pessoas de importância da cidade para mostrar a situação e também pedir ideias, mostrar o que estava acontecendo. Então, convidei o PIB paulista, que é o PIB brasileiro, eram umas 10 grandes empresários, claro, nenhuma mulher, para ouvir a situação. E o secretário de Finanças, que era o José, falou assim, Marta, você abre a reunião e eu explico. Eu falei, eu abro a reunião e eu explico, porque senão eu vou virar o bibelô da festa. E fiz isso, eu tinha acabado de ser eleita, sabia aquelas finanças todas muito bem, expliquei tudo. Foi tudo muito bem. Passou 2, 3 dias, me liga a mulher de um deles, que eu conhecia, era minha amiga. Meu marido gostou muito, ficou muito impactado com a cidade, realmente que difícil e tal. Ficou muito impactado. Falei, é verdade, a situação é muito difícil, mas ficou muito impactado porque você sabia os números todos. Eu olhei aquilo, ousariam dizer para o prefeito recém-eleito isso. Mas sabe, eu lembro, eu fazia tempo, faz muitos anos isso, décadas, eu estudei, fui aluna nos Estados Unidos. Na época do feminismo, que estava começando. E eu, brasileira, chegando lá, não entendia muito o que era aquilo, tentava entender. E eu tinha uma colega, eu estudava em Stanford, tinha uma colega americana, e um dia entrando no elevador, não era elevador, era uma porta que se abria. Veio um rapaz e abriu a porta para nós duas entrarmos. E ela virou para ele de forma muito grosseira e falou assim, enquanto custar $1.000 no meu salário, você abrir a porta, abra eu mesma. Aí eu olhei aquilo e pensei assim, bem, eu devo ser muito diferente, porque eu queria os $1.000 e queria que ele abrisse a porta. Você queria dominar o mundo. Olha essa muito pouco, porque basta você colocar dados para não dizer que eu estou falando alguma coisa. Revoltada, prefeita Marta. Quando eu vi que boas mulheres no poder, que é isso? Vocês diriam que a mulher está no poder se nós temos 8,9% dos parlamentares no Brasil são mulheres? Nós temos 514 deputados. São 45 mulheres, 81 senadores, 14 mulheres. Apesar de uma lei sua justamente para garantir uma cota, né? De mas a lei, isso não funcionou. A lei não funcionou bem, porque no primeiro ano funcionou porque estava todo mundo de olho e aquelas mulheres como vereadoras, aí elas tiveram chance, porque elas organizavam a comunidade, são quem pede água, briga, busca. Chegava na hora de ter um candidato, vai ele. E ela ficava ali, continuando a organizar. Com a lei da cota, obrigando a pôr 30% de mulheres nos partidos políticos como candidatas, aí para as vereadoras teve um efeito. Depois, a coisa aguou, porque ninguém ficava prestando muita atenção e não tinha punição. O erro, quer dizer, não foi erro porque não dava para fazer. Ter conseguido fazer a cota já foi muito difícil. E punição nunca que passaria ali no Congresso. Então, não tem punição. No começo, então, você põe 30% de mulher. Então, eles põem
A sogra, o periquito, a papagaia, a amante, Tudo para burlar a cota e a lei. Isso no começo. Agora, deixam vago, porque não tem punição. Então, não tem um partido político que coloque 30% de mulheres. Eu não estou falando nem mulheres que tenham qualquer chance. Mulheres que estão na política, que são organizadoras de bairro, lideranças, não tem nenhum que coloque. E aí a consequência qual foi? Na Argentina, que começou, quando fez a lei das cotas, tinha 6% de mulher, hoje ela tem 30,8% de mulheres no parlamento. Nós temos 8,9%. Nós somos o penúltimo país, só antes da Colômbia. Quer dizer, nós somos muito atrasados. Muito atrasados nesse E se você for ver no mundo, também é muito atrasado ainda. Só falar de números, né, na política nós temos esses dados e na polícia militar. Nós somos 38 mil policiais militares do Rio de Janeiro, só 2.055 são mulheres. Temos duas candidatas mulheres, a gente tem a Marina e tem a Dilma. E isso vai fazer diferença. Por quê? A própria campanha. Eu lembro que eu fui candidata a governadora 10 anos atrás e tinha um vice que tinha uma filha pequenininha de 10 anos, chamava Bruna e queria ser bailarina. E a Bruna ia atrás nos comícios e tal. Depois passou 6 meses de campanha, ele chegou e falou: Marta, a Bruna não quer mais ser bailarina. E eu falei: que ela quer ser? Pergunta para ela. Aí veio a menininha. Falei: que você vai ser, Bruna? Não vai ser mais bailarina? O que aconteceu? Não quero mais ser bailarina. Falei: mas o que você vai ser? Governadora do estado de São Paulo. E eu achei o máximo aquilo. Ela não tinha modelo. O modelo de menina era Paquita na televisão. Então, ela tinha um modelo ali. Então, a gente poder ver a Marina, poder ver a Dilma. Em igualdade de condições e com um discurso consistente e levando propostas. E ganhando uma mulher muda a perspectiva, abre janela para as mulheres brasileiras. Eu queria saber se você concorda com uma coisa. Eu acho que nós ficamos alijadas do poder. Acho que aqui todo mundo concordou com esses dados, né? Nós não estamos no poder. Nós temos mulheres ícones. Pontualmente, aqui e ali, mas alijadas estamos. Por que nós ficamos alijadas do poder? Porque nós ficamos séculos e gerações cuidando de crianças, de idosos e de doentes. E isso nos deu uma sensibilidade e uma capacidade, e isso que a Paula falou, essa capacidade de costura, de articular, a gente vê o feijão, a gente atende o telefone, a gente vê a criança, a gente encomenda. As 10 coisas ao mesmo tempo. 10 coisas que o homem não tem. Agora, isso é verdade. Homem não tem. Homem não tem. Eu vou ter que concordar com homem não tem. Desculpa. Eles são focados. Mulher faz assim e ainda consegue que o foco chegue lá. E quando a gente pede alguma coisinha a mais... Não dá para fazer tudo. Dá estresse, né? Tilt na cabecinha, meus queridos. Então, eu acredito que se a gente conseguir chegar ao poder, levando essas qualidades, que nós pagamos um preço caro para tê-las, aí vai mudar o mundo. Vai ser muito isso que eu acho, gente. Capitã, se bobear uma mulher que não tenha hierarquicamente uma posição como a sua, que aí ele tem uma punição muito severa, se ela bobear e for boazinha, não sobra pedacinho. Olha, eu acho que primeiro, para ocupar um cargo executivo, você tem que ser muito decidida, né? E saber decidir, saber mandar. E isso, vindo de uma mulher, pronto. Basta para você ser autoritária. Perfeito. O que em homem seria o esperado, é firme. Mas em alguns momentos, liderança. fazendo meia culpa, em alguns momentos não foi necessário ser mais autoritária do que normalmente seria? Esse meia culpa eu não faço, não. Eu faço meia culpa, por exemplo, com jornalista, entende? De não ter, de estar num desgaste tal, de não ter mais paciência. Aí não era nem autoritarismo, acho que era prepotência, já era tudo de não aguentar mais aquela coisa em cima e criticando o tempo inteiro. É uma coisa, é muito duro de aprender. Você tem que criar uma casca de jacaré muito grande. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que eu concordo com o que a Paula colocou, que a situação, às vezes, impele a mulher a fazer isso. E não sou eu que vou jogar a primeira pedra, mas nunca, entende? Significa independência. Para muitas. As mulheres hoje estão realmente mais poderosas? 16,7% responderam que sim, já participam ativamente da política e tomaram conta do mercado de trabalho. 33,3% responderam que não, ainda ganham menos do que os homens e em pleno século XXI lutam para ver alguns direitos reconhecidos. 50% disseram que já avançaram bastante, mas ainda há muito o que caminhar para alcançarem poder. Aplausos para a tua assistência, para o teu telespectador. Vocês acharam? Mais ou menos genial, é isso mesmo. Seus espectadores e espectadoras
são absolutamente pessoas sensíveis e perceptivas. Conscientes da realidade.